Olá, 802, tudo bem com vocês? Então, chegamos no nosso último capítulo, da nossa apostila. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 7. Falamos lá no módulo 6 sobre as operações dos polinômios, Todas as operações, a multiplicação, a divisão, a soma, a subtração, Falamos toda a parte de polinômios. Agora a gente encerra falando em fatoração. Isso aqui é um assunto que a gente precisa de muita prática, porque temos vários casos. Só hoje vocês vão ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos de fatoração. E são casos diferentes. Por isso que é na prática mesmo que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai se adaptando com cada caso, ok? Então vamos lá. O primeiro caso aqui é fator comum em evidência. O que é uma fatoração? É você colocar uma expressão que eu estou dando para vocês de uma outra maneira. Mas quando você vai tirar a prova real, quando você faz a prova real daquela expressão, vai chegar no mesmo resultado da expressão dada. Por exemplo, olha aqui, 2x ao quadrado menos x. O primeiro caso é fator comum. O que diz para você o que é um fator comum? É aquele que a gente separa, a que a gente coloca em evidência. Então, aqui, eu tenho 2x ao quadrado menos x, eu tenho x aqui e x aqui. Então, esse que a gente chama de fator comum, ele se repete tanto em um termo quanto no outro. Então, é ele que a gente vai colocar em evidência. Sempre se coloca em evidência aquele de menor expoente. Então, no caso, x ao quadrado, x quem vai ficar em evidência de menor expoente, no caso é o x. Aí, quem vai ficar dentro dos parênteses? Veja só comigo. X vezes quanto que dá 2x ao quadrado? 2x. X vezes quanto que vai dar menos x? Só pode ser o menos 1. Aí você agora vai fazer a conferência, x vezes 2x. 2x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Então, eu coloquei aqui um x em evidência, fiz a multiplicação. Nessa hora que você faz a prova real, é o valor da expressão dada a vocês. Ok? Outro exemplo que eu coloquei aqui, 2x ao quadrado mais 6x. Quem eu vou colocar em evidência, professora? Eu já sei que o x vai ficar em evidência. Mas entre o 2 e o 6, nós temos que ver ali o número que é divisível entre 2 e 6 ao mesmo tempo. Quem seria o divisível entre 2 e 6 ao mesmo tempo? O 2. Porque 2 dividido por 2 vai dar 1, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, nós vamos colocar em evidência esse número que é divisível pelos dois ao mesmo tempo, que é o 2. Então, nós temos em evidência aqui, 2x. 2x vezes quanto que dá 2x ao quadrado? Somente o x. 2x vezes quanto que dá 6x? 3. Então, nós temos 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 3, 6x. Ok? Esse é o primeiro caso, que é colocar em evidência os termos. Você vai depois tirar a prova real, multiplicar, que vai dar o valor da expressão que ele dá a vocês. Tá? O segundo caso de fatoração é agrupamento, muito parecido com evidência. Você precisa saber da evidência para fazer o agrupamento. Mas nós temos aqui uma situação para a gente falar do agrupamento. Eu tenho 1, 2, 3, 4 termos no agrupamento. 4 termos. Sempre no agrupamento ele pode ter 4, ele pode ter 6 termos, ele pode ter 8 termos, tá? Mas é de 4 em diante. Por que sempre nos pares? Porque a gente vai formando grupos. A gente vai formando grupinhos de 2 em 2. Então, aqui, eu separei 2 e aqui eu separei 2. Então, sempre tem que gravar isso. Agrupamento, então, de 4 em diante. Menos que isso pode ser uma evidência e outros casos que a gente vai aprender aqui. Então, vamos lá. O agrupamento fica sendo mais fácil de gravar, porque de 4 em diante você grava rápido. Então, vamos lá,
eu separei de 2 em 2. Agora eu vou ver desse aqui que eu separei, quem eu posso colocar em evidência. MX mais XY. Quem eu posso colocar em evidência? Ó, o X aparece aqui e aqui. O X. Quem vai ficar dentro dos parênteses? Quem eu não coloquei em evidência. M mais Y. Está aqui. Vou fazer o mesmo processo agora com o segundo. 5Y mais 5M. Quem vai ficar em evidência? 5. Quem vai ficar dentro dos parênteses? M mais Y. Professora, mas o Y está na frente do M. Não tem problema, é uma soma. Não tem problema aí a ordem, tá? Mas uma dica. Dentro dos parênteses no agrupamento, eles vão sempre ficar iguais. Então, ó, M mais Y, vou botar M mais Y. Sempre vão ficar iguais. Agora, como é que eu vou fazer essa fatoração? Ainda não fiz. Quem está fora dos parênteses? X mais 5. Tá aqui, X mais 5. Que multiplica quem está dentro dos parênteses? M mais Y. Ó, X mais 5, quem está fora dos parênteses? Quem está dentro dos parênteses? M mais Y. Olha lá. Tenho que resolver, professora? Não, porque se você for fazer X vezes M, X vezes Y, 5 vezes M e 5 vezes Y, sabe quem vai dar? Essa expressão aqui de cima. Então, essa é a forma fatorada desse valor todo aqui. Ok? Esse é o nosso segundo caso, que é chamado de agrupamento. Diferença entre dois quadrados. Já está dizendo aqui, ó. Diferença entre dois quadrados. Então, sempre será um binômio com um menos aqui entre eles, que está se falando de diferença. Como é que eu vou fazer essa fatoração da diferença de dois quadrados? Simples. Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. Quem é raiz quadrada de x ao quadrado? X. Repete sinal de menos. Quem é raiz quadrada de 4? 2. Que multiplica pelo seu oposto. Olha lá. X mais 2. Se você for tirar a prova real para saber, vai fazer ó, x vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos e 2 vezes 2, 4. Tá? Outro aqui exemplo, ó, x ao quadrado menos 1. Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. Quem é raiz quadrada de x ao quadrado? X. Repete sinal de menos. Quem é raiz quadrada de 1? 1, que multiplica pelo seu oposto, x mais 1. X vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos e 1 vezes 1, 1. Ok? Vimos esses casos aí. Agora vamos partir para o outro quadro para a gente ver mais alguns casos de fatoração. Vamos lá, galera. Outro caso de fatoração é o trinômio quadrado perfeito. Trinômio, então já está dizendo que é um trinômio. Trinômio quadrado perfeito. Olha aqui, ó. X ao quadrado mais 10x mais 25. Então, é um trinômio. Como é que eu vou fazer essa fatoração, professora? Olha aqui, ó. O trinômio quadrado perfeito a gente identifica fazendo isso aqui. Raiz quadrada do primeiro de x ao quadrado vai ser x. Raiz quadrada do último de 25 vai ser 5. Para identificar se ele é um trinômio quadrado perfeito, é só eu multiplicar 2 vezes os termos que a gente tirou a raiz. 2 vezes x vezes 5 vai dar quanto? 10x. Olha lá, o valor do meio. Opa, ele é um trinômio quadrado perfeito. Se eu multiplicasse aqui por 2 as extremidades aqui que a senhora colocou e não desse aqui do meio, não seria um trinômio quadrado perfeito, certo? A fatoração que a gente vai aprender agora aqui é do trinômio quadrado perfeito. E como é que a gente vai fazer a fatoração dele, já que eu sei que ele é um trinômio quadrado perfeito? A raiz quadrada do primeiro, de x ao quadrado, x. Repete o sinal do meio, mais. Quem é raiz de 25? 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Se aqui fosse menos, aqui também seria menos. Certo? Então, a fatoração de um trinômio quadrado perfeito é raiz quadrada do primeiro, repete o sinal do meio, raiz quadrada de 25, que é o último, tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Produto de Steven, aqui já não é um trinômio quadrado perfeito, ó. Eu vou conseguir tirar a raiz de 12? Não. Então, a gente tem uma outra fatoração para fazer, que a gente fala que é produto de Steven. Como é que é esse produto? Olha só, aqui, ó, 3 e 4 representa a soma do meio aqui, que é 7. Então, nós temos que encontrar números que representam a soma, quem está aqui no meio,
e também o mesmo número que representa o produto que está aqui no final. Então, se você parar para pensar qual o número que a soma dá 7 e o produto, os mesmos números, vai dar 12. 3 e 4. 3 mais 4 vai dar 7 e 3 vezes 4 vai dar 12. Então, é o número que eu vou colocar aqui, ó. X mais 3 que multiplica x mais 4. Se você for fazer a multiplicação, ó, x vezes 4, 3 vezes x e 3 vezes 4, vai dar esse camarada daqui, ó. Vai dar exatamente aquele valor, ok? O valor que nós temos aqui. Não é um trinômio quadrado perfeito, por isso que a gente coloca o que representa a soma, ao mesmo tempo a multiplicação. Certo? Cubo da soma e da diferença de dois termos. Isso aí nós já fizemos, falamos lá no módulo 6, né? Que nós falamos de produtos notáveis e falamos também sobre o cubo. Olha aqui, ó. A mais B elevado ao cubo. Vamos relembrar aquela fórmula grande que eu coloquei para vocês? O cubo do primeiro, lembrando que esse aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro com o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Nossa, professora, que difícil. De novo, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro com o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Certo? Depois, se vocês quiserem anotar na nossa aula online, eu vou repetir com vocês, pra vocês anotarem no caderno direitinho e não esquecer. Soma e diferença de dois cubos. Agora é quando nós temos aqui, ó, os dois termos elevados ao cubo. A ao cubo mais B ao cubo. Como é que eu vou resolver isso aí? Uma dica que eu dou a vocês. Primeiro, repete sem elevar ao cubo, ó. A mais B, que multiplica, ó, o quadrado do primeiro, ó, inverte o sinal, se é positivo vira negativo, a multiplicação dos dois termos com o quadrado do segundo. De novo, ó, repete A mais B sem elevar ao cubo, tá? Que multiplica o quadrado do primeiro, menos, inverte o sinal, o produto dos dois, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer agora quando é negativo, ó. A ao cubo menos B ao cubo. Repete sem o cubo, que multiplica o quadrado do primeiro, inverte sinal, se é menos, vira mais. O produto de A vezes B, mais o quadrado do segundo. Aí eu fiz um outro exemplo aqui para vocês, ó. X ao cubo mais 1. Repete sem ao cubo, quadrado do primeiro, inverte o sinal, produto dos dois, x vezes 1 vai dar x, mais o quadrado de 1, que é 1. Certo? Então, vamos observar, rever o vídeo, cada caso, né, de fatoração, para tentar fazer o módulo 7. Mas, é claro que nas nossas aula online, ali nós temos 2 tempos de aulas e a gente ali pode tirar as dúvidas. Eu vou repetir novamente o conteúdo, vocês sabem que eu faço isso. E ali a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Que não pode ficar com dúvida, ok? Um beijo!